Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo por que adoecemos. E quero subordinar esse tema no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 32, versículo 24. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Hoje é 25 de julho de 2022. Deus Santo, perfeito, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração na tua presença. Quero te agradecer por esse momento, por mais uma semana que passamos em paz, por essa semana que se inicia. Permanece conosco, te apresenta a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, na minha família, minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema dizendo por que adoecemos. E a gente sabe que o ser humano não foi projetado por Deus para ficar doente, muito menos para morrer. Mas por que será que ficamos doentes? O livro de Lamentações de Jeremias nos dá a resposta aqui, diz assim, capítulo de número 3, versículo 39, de Lamentações de Jeremias. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Então, nós adoecemos porque pecamos. Se Adão nunca tivesse pecado lá no Jardim do Éden, certamente nós não teríamos como consequência do pecado a doença. Mas é por isso que a gente adoece também, porque pecamos. E esse pecado, gente, limitou a resistência da vida do homem. O corpo humano pode adoecer a qualquer momento, a gente sabe disso. As próprias células podem ser ameaças mortais para nosso corpo humano, para nós mesmos. Nesse texto aqui que eu escolhi como base, nós encontramos o rei Ezequias. Foi um rei que agiu segundo a vontade de Deus, mas houve um momento que o rei Ezequias, ele se exaltou, ficou um pouquinho, ele foi atacado pelo orgulho, e vou dizer que foi por esse motivo que ele ficou doente, mas mesmo sendo um homem que buscou sempre fazer a vontade de Deus, ele adoeceu. E a doença dele era uma doença mortal. Justos e injustos, ou seja, pessoas tementes a Deus, ou pessoas que, se dizem até ateus, essas pessoas, todos, estão sujeitos a ficarem doentes do mesmo jeito. Há um exemplo clássico que nós encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo de número 5, e versículo 23, diz assim: Não bebas mais água só. Isso é Paulo dando alguns conselhos ao jovem pastor Timóteo, falando aqui agora a respeito da condição humana dele, no sentido de enfermidade, de doença. Ele diz o seguinte: não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho. Lembrando que o vinho aqui que Paulo está recomendando não é esse vinho que hoje, vamos dizer assim, vamos falar de cachaça, que deixa a pessoa bêbada, entendeu? Mas era um vinho que tinha um poder ou uma essência medicinal. Diz assim, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Timóteo era um jovem pastor, abnegado, temente a Deus, dedicado à igreja, mas tinha essa doença que Paulo fala aqui, era uma doença que era frequente, talvez uma úlcera, no seu estômago.
Então, tanto pessoas boas, justas, como pessoas injustas podem ficar doentes, porque todos pecaram. A palavra de Deus diz. Eu quero concluir dizendo o seguinte, gente. Se você, a senhora ou o senhor, encontra-se hoje doente, fisicamente falando, e se já faz 1 ano, 2, 3, e você ora, você pede, você clama, e a cura não chegou ainda, mas você convive com essa doença, não culpe a Deus se você ainda não foi curado, ou talvez você possa conviver com isso até o fim dos seus dias. Não culpe Deus por isso, tá? A culpa é minha. Se eu tenho algum tipo de doença física, eu oro, mas se Jesus não quiser me curar, Ele vai me dando força, graça para viver assim, mas que eu estou doente ou sou uma pessoa que posso ficar doente por causa dos meus próprios pecados. Porque adoecemos por causa de nossos próprios erros e pecados. Então Jesus é aquele que cura, mas se Ele não quiser curar, Ele vai dando graça a gente e a gente vai convivendo com a doença até a sua volta ou a nossa partida. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.